glória a Deus. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Convido você, por favor, a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 3. Quero agradecer ao pastor Adilson, a todos os pastores. Mais uma vez, sou muito honrado por Deus nesta igreja e não tenho, na verdade, como pagar. Pastor Adilson, esse amor enorme nos recebe e louva a Deus por isso. Teremos até por 20 minutos no máximo trazer uma breve palavra. E diz aqui o texto, versículo 3, o Senhor diz para Isaque: peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha confirmar a tua bênção sobre esta igreja, sobre cada vida. Que o mais importante é aquilo que a gente já tem sentido, é a tua presença. Ó Pai, continua trabalhando em favor do teu povo, da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos peregrinos, estamos aqui, mas os louvores estão apontando para a volta de Jesus. Estamos aqui, mas não somos daqui. Somos aqueles que estão em direção a Canaã celestial. E nós fazemos parte de algumas coisas deste mundo, mas principalmente fazemos parte daquele lugar que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo. E como peregrinos a gente precisa observar alguns pontos importantes para que a gente continue na jornada. Algumas coisas que a gente não pode abrir mão e outras coisas que a gente tem que deixar. Quando você viaja, você tem que priorizar aquilo que você vai levar e aquilo que você vai deixar. Quando você está na sua casa, você pode ter muitas coisas, mas quando você vai para outro lugar, você precisa priorizar algumas coisas. Isso eu levo, isso eu deixo. Porque se a gente levar mais do que a gente precisa, isso pode nos embaraçar. Quando eu era criança e nós morávamos em Minas Gerais, eu tinha 8 anos, eu sou nascido aqui em Uruaçu, mas meus pais são de Minas, e ali nós fizemos uma viagem para o Rio, naquela época de trem, então a gente precisava ir para São Paulo, para de São Paulo ir para lá. E eu lembro que quando a gente estava indo, eu era criança, tinha 8 anos, e o meu avô, muito apressado com um monte de coisa, e tinha uma catraca naquela época, uma roleta, e ele quis passar junto comigo, e a gente ficou preso ali, porque não dava para passar, ele estava com muita coisa, sabe? Então eu quero pontuar aqui, coisas que nós não podemos abrir mão. A primeira coisa que nós não podemos abrir mão neste versículo é direção de Deus. Direção. O Senhor está dizendo para ele: peregrina nessa terra. Ele pensou em ir para o Egito, era um tempo de fome. Egito era um lugar que tem o rio Nilo, poderia ter maiores perspectivas para ele, porém não era a direção de Deus. Aquilo que você vê como perspectiva, às vezes não é o que Deus está direcionando. A direção de Deus é melhor do que a sua visão
precisando. A direção de Deus é melhor do que aquilo que você enxerga, do que aquilo que você vê, porque Deus vê lá na frente, Deus vê o que você não vê, Deus sabe o que você não sabe. Então nesta noite, não abra mão da direção de Deus. Aquilo que Deus orienta você, aquilo que Deus diz, vai por aqui, pega este caminho, mesmo que alguém diga não vai dar certo, mas Deus está dizendo: peregrina, porque eu serei contigo. Peregrina, direção. E a outra coisa que Deus garante: presença. Deus não dá só direção, Ele mantém a presença dEle. A gente vê que o nome de Jesus Cristo é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A presença de Deus é a garantia da vitória. Mesmo que alguém se levante, não pode questionar a presença de Deus, não pode questionar a unção de Deus. Se tem presença, tem direção. Se tem direção, tem presença. E nós temos visto aqui a presença de Deus. Eu tenho sentido a presença de Deus. No versículo 3, direção, presença e bênção. Não tem como o crente ser abençoado se ele está fora da direção. Eu fui pastor 25 anos, pastor presidente de uma igreja de 300 membros. Era um prédio próprio, a gente pastoreava ali. Eu fui fundador da igreja, começamos o trabalho, e Deus começou de uns anos para cá falando: eu vou te tirar daqui, eu vou te arrancar daqui. Em 2018 a gente começou um trabalho de intercessão pelo WhatsApp, nas madrugadas, na meia-noite, vários pontos, e Deus foi abrindo portas para a oração. Até que o ano passado Deus me tirou, eu entreguei a igreja para um pastor local, e hoje me dedico ao ministério da oração, indo em alguns lugares quando Deus direciona, para estar orando, para estar falando, para estar motivando o povo nesta área da oração. Então, direção, presença e bênção, que fala no versículo 3, isso que Deus garante, isso na vida de Isaac. Agora temos também aqui situações que Deus orienta Isaac. Vamos para o versículo 18. No versículo 18 diz aqui: e tornou Isaac e cavou poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-o pelos nomes que o chamara seu pai. A quarta coisa: não abra mão da família. Não abra mão. Não abra mão. Aqui Isaac, ele precisava cavar poços, mas ele observou e que tinham poços que o seu pai tinha cavado, e ele diz: eu vou começar pelos poços que o meu pai cavou. Era a história do pai dele. Às vezes tem pessoa, pastor, que ele acha que ele não faz parte de um contexto. Ele caiu de paraquedas. Eu tenho certeza que Vila Boa não se resume só ao seu ministério. Alguns passaram antes do Senhor, alguns fizeram uma obra antes. A gente tem aquelas pessoas que cavaram poço antes.
E nós precisamos valorizar a história, valorizar a família. Se Jesus não vier daqui a alguns anos, quem sabe 30, 40, terá outro pastor, e ele não poderá chegar aqui e desprezar a história daquilo que está sendo feito. Valorize a história, valorize a família. Deus honra aqueles que reconhecem o ministério do outro. Ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Se Deus te permite cavar poços que já foram cavados, tem gente que só quer começar, tem gente que só quer fazer obra de ponta para botar o nome, mas tem obra que você faz escondido, tem obra que você faz e que não vai para a rede social, tem coisas que você faz e que só Deus sabe que você está fazendo. A Bíblia fala da oração. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e ora em secreto. Deus vê o que está em secreto. Deus vê o que está em secreto. Deus vê. Então não abra mão da família, não abra mão da história. Agora tem algo que a gente precisa abrir mão, e eu quero me deter no meu tempo. Versículo 19: cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas, e os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Observe bem, eu posso discordar do pastor Adilson. A gente pode ter opinião diferente sobre um assunto, e isso não chega a ser uma contenda, porque a questão aqui é a contenda. A questão é quando eu quero impor aquilo que eu penso, mesmo não estando certo. Aí eu gero uma contenda. A contenda é mais do que uma discordância. E aqui diz o texto que eles porfiaram por aquele poço, e se chamou o nome daquele poço Ezeque, que quer dizer contenda. Então, pastor, o que eu faço diante da contenda? Abandona, deixa para trás. Não vale a pena você lutar com pessoa que quer contender. Deixa para trás. O seu caminho é o caminho do céu. O seu caminho é um caminho de santificação. A Bíblia diz: buscai a paz com todos e a santificação. Sem isso ninguém verá o Senhor. O seu caminho é um caminho de paz, foi o que o pastor falou aqui. O seu caminho não é de guerra, não é de contenda. Deus preparou um caminho de paz para você. Você é pacificador. Deus tem um lugar para você. Deixa a contenda para trás. Abra mão da contenda. Mas pastor, é direito meu. Não se preocupe. O que você abre mão por causa da palavra de Deus, Deus te dará mais. Vamos prosseguir aqui. Já estamos indo para o final. E diz aqui: e partiu dali e cavou outro poço. Partiu de onde? Do poço da contenda. Aonde tem contenda, parte, não fica. E partiu dali e cavou outro poço, e também porfiaram sobre ele, e por isso chamou o nome Sitna, que quer dizer inimizade. A pessoa que permanece na contenda gera inimizade. Gera inimizade. Então, quando a gente deixa a contenda, logo a seguir vem o poço da inimizade. E o que a gente faz? Deixa a inimizade para trás. A Bíblia diz que nós temos que orar pelos inimigos.
Nós temos que abençoar aqueles que nos perseguem. Nós temos essa capacidade porque o Espírito de Deus está na nossa vida. Nós temos condições de abençoar aqueles que falam mal de nós, de dizer: eu te abençoo em nome de Jesus. Existe esse poder dentro de você. E quando a gente deixa contenda, a gente deixa inimizade, Deus prepara algo. E eu já estou caminhando para o final, tenho 5 minutos. E o final qual é? Ele partiu dali e cavou outro poço, e não confiaram sobre ele. Diga para o seu irmão: aqueles que contendem vão cansar, e a bênção vai chegar sobre a tua casa. Não confiaram, eles vão se cansar. O importante é você continuar a trajetória. Você tem um destino, você tem um caminho, você avança. Deixa para trás a contenda, deixa para trás a inimizade. O céu está te esperando, a glória de Deus está te esperando. Deus tem uma cidade para você. Ele bacala abaixo de andar, ele calabacanda rabassolha. E o nome deste lugar é Reobote. Reobote quer dizer alargamento. Deve ser o nome, moço. João, Deus decoube na vácia, eleva a raia, me revela que há uma amplitude, há um alargamento. Deus está abrindo porta para você. Escreva isso. Há uma provisão de Deus. Eleva a sóbia em relação ao teu trabalho. Caia. O adversário muitas vezes tem levantado pessoas. Eu nunca me vi, mas Deus está dizendo: tem um alargamento. Alargamento é amplitude. É quando Deus abre a porta, é quando o homem não pode impedir aquilo que Deus faz na tua vida, na tua casa, no teu trabalho. É quando você tem várias perspectivas. Deus me mostra que há uma amplitude. Deus está movendo as coisas de tal modo. Eu não sei que você trabalha, mas não irá de um lugar só. Outras portas serão abertas dentro dessa porta, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então há uma amplitude, alargamento, ampliação. Quando a gente não se prende àquilo que quer nos prender. Porque o que o adversário quer? Ele quer travar a gente com sentimentos de contenda, de inimizade. Ele quer impedir que a gente chegue no Reobote. Se Isaac tivesse ficado em Ezequiel ou em Sitna, ele não teria cavado o poço de Reobote. O que quer dizer? Deus tem na sua frente algo maior. Deus tem na sua frente algo melhor. E Isaac cresceu. Abimeleque teve que fazer aliança com ele, e disse: verdadeiramente o Senhor é contigo, o Senhor está na sua vida. As pessoas vão ter que reconhecer que a presença de Deus é na tua vida, é a tua garantia, é a presença de Deus, é o que você tem de melhor, é a presença de Deus. Aplauda este Deus. Aleluia.